Boa noite. Que friozinho gostoso, né? Que bom que você está aqui. Hoje foi um dia intenso, especial. Tive a oportunidade de fazer algumas visitas durante o dia para alguns irmãos da igreja, especialmente alguns que estavam doentes. Foi uma alegria, um prazer mesmo. Está sendo uma experiência muito especial estar com vocês ao longo dessa semana. Obrigado por serem misericordiosos comigo. E mesmo diante do frio, apesar que até ontem não estava tão frio quanto hoje, né? Mas mesmo diante desse frio intenso que Tatuí sempre passa, vocês têm sido misericordiosos comigo e têm vindo aqui. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e Deus possa continuar nos ajudando a sermos livres de verdade, livres do pecado. Você precisa proclamar independência do pecado. Tá certo? Como é que foi o desafio da oração? Foi bom? Vamos lá. Eu quero ouvir aí de vocês algumas cidades que receberam a oração. Alguém pode dizer assim, em algum lugar, a minha oração foi com uma pessoa que estava lá longe. Aonde? Indaiatuba, que beleza, adoro Indaiatuba, já fui pastor lá, uma bênção, muito bom, parabéns. Alguém mais? Cuiabá, também, vocês estão brincando, eu também já fui pastor lá, né? E foi longe essa oração. Não, vale a intenção, claro que vale. Santo André, muito bem. Né? Alguém mais? Mas, gente, vocês só tem uma pessoa na lista telefônica de vocês? Eu gosto assim, quando a oração vai longe mesmo. Essa foi para Califórnia, que bênção. Deus seja louvado. Mais alguém? São Paulo. Alguém falou Campo Grande, foi isso? Eu não sei. Muito bem. Que legal, muito bom, muito bom. É uma experiência diferente fazer oração pelo telefone, né? Uma coisa meio estranha, mas é uma maneira da gente abençoar e interceder por quem está longe. Bom, o desafio de amanhã, eu acho que é um dos mais fáceis da semana. Mas, ao mesmo tempo, requer um certo desafio. Talvez para alguns seja uma coisa incomum. Amanhã, você vai escolher uma pessoa e vai orar com ela. No entanto, essa pessoa, ela não pode ser uma pessoa da igreja. Tem que ser uma pessoa que não faça parte da igreja, tá bom? Com certeza, ao longo do seu dia amanhã, você vai entrar em contato com muitas pessoas que não têm a mesma fé que você, que não têm a mesma religião que você, que não têm a mesma experiência com Deus que você, e você vai escolher uma dessas pessoas. Eu até oriento que seja uma pessoa especial, que você tenha proximidade, mas também se for alguém que você vai se deparar amanhã, um contato de trabalho, um colega, eu ia dizer de classe, mas a maioria do pessoal que estuda está de férias, né? Em algum lugar você vai encontrar, vai com certeza esbarrar com alguém que não faz parte da igreja. Aí não estou falando só da igreja de Inocope, estou falando da igreja adventista, é claro. Tá? Tem que ser uma pessoa que não é adventista. Tá bom? E você vai orar com essa pessoa. Você vai se surpreender de perceber que 99,9% das pessoas gostam de receber oração. E os outros 0,01%, o outro 0,01% até não gosta, mas aceita. Tá certo? Então eu queria convidar você para amanhã orar com uma pessoa. Tá bom? Que não faça parte da igreja. Alguém que você vai em algum momento do dia se encontrar. Pode ser um parente que mora perto, e tal. Pode ser, desde que não faça parte da igreja. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, alguém que você conheceu na praça, alguém que você sentou do lado no ônibus, enfim, não importa a circunstância, tá? Você tem a oportunidade amanhã de interceder e orar com alguém que não faça parte da igreja, tá certo? Eu não sei para aqueles que trabalham na casa, se todos os funcionários da casa são da igreja ou não,
Se forem, vai dar um pouquinho de trabalho, mas mesmo assim é um desafio, né? Se não fosse desafio, não era desafio da oração, tá certo? Mas eu quero incentivar você, então, amanhã a escolher uma pessoa que você vai se encontrar em algum momento do dia e você vai orar com essa pessoa, tá certo? E como eu falei, é fácil, mas pode ser difícil também. E essa é uma boa maneira de você fazer também um contato com alguém para começar, quem sabe, uma amizade espiritual que leve essa pessoa um dia aos pés de Jesus, tá certo? Esse é o desafio de amanhã e eu sei que você vai cumprir com muito esmero, como você tem cumprido todos os desafios desta semana, tá certo? Muito bem. Eu preciso dar um recadinho para vocês. Na sexta-feira, nós teremos uma Santa Ceia. Santa Ceia também é sacrifício, né? Estou falando isso por causa do frio, né? Tem um lava-pés, né? Bom, na sexta-feira nós teremos a Santa Ceia. Eu preciso orientar, eu já devia ter orientado desde o começo da semana. Eu não sei se tem o grupo da igreja de WhatsApp aí, o pessoal da comunicação aí que puder aí divulgar e espalhar, porque às vezes tem gente que deixa para vir no dia da Santa Ceia e tal, enfim. Então preste bem atenção na orientação que eu vou lhe dar aqui. A nossa Santa Ceia, ela vai acontecer um pouquinho diferente dessa vez. Nós vamos inverter a ordem da Santa Ceia, a gente vai começar com o lava-pés. Como o nosso culto é às 7h30, nós vamos fazer o lava-pés a partir das 7 horas, até 7h25, por aí. Então, durante esse período, não precisa todo mundo chegar às 7, né? Mas também não precisa chegar todo mundo às 7h25, senão vai atrasar até o pessoal que está ajudando lá, os diáconos, etc. Então é o seguinte, dentro desse período de 25 minutos a meia hora, você vai vir com a pessoa que você já vai escolher previamente para lavar os pés. Você chega na igreja e já vai para o lava-pés. Você lava os pés, e aí quando der 7h30, nós estaremos prontos para começar o culto. E aí a gente não vai ter aquela interrupção que normalmente tem quando a gente deixa para fazer o lava-pés na hora dos símbolos, tá bom? Então nós vamos inverter um pouquinho a ordem. É uma maneira da gente, primeiro, não atrasar o culto, segundo, não dar aquela quebradinha no meio do culto para sair para o lava-pés, e terceiro, a gente já chegar concentrado e na programação e nos símbolos sagrados que vamos participar aqui na sexta-feira, tá bom? Combinado? Todo mundo entendeu? 7h30 começa o culto, legal, mas o lava-pés, ele vai ser feito antes. Aqueles que estão estranhando, biblicamente falando, a Santa Ceia começou com lava-pés também, né? Os discípulos chegaram e primeiro lavaram os pés, depois se assentaram à mesa. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá bom? Então você já se organiza com a pessoa que você vai lavar os pés, e você vem mais cedo, tá? A partir das 7 horas, e você participa do lava-pés, depois já vem para aqui, para a igreja, e já prepara o seu coração para a mensagem e para a Santa Ceia que nós teremos. E também o encerramento da semana de oração, porque nós vamos encerrar na sexta-feira e não no sábado, nós vamos encerrar a semana de oração na sexta-feira, tá certo? Algumas orientações aqui, eu sei que eu não sou pastor da igreja, mas o pastor Edmar falou que durante essa semana eu sou. Então, eu vou dar um recadinho aqui. São 3 requisitos para participar da Santa Ceia. Primeiro, reconhecer que você, que eu, que todos nós somos pecadores. Apesar do nome Santa Ceia, a Santa Ceia não é para santo, é para pecador. Se é santo, não tem pecado, não é para você a Santa Ceia. Mas se você é um pecador, que não merece, assim, que sente que não merece a graça de Deus, louvado seja Deus, a Santa Ceia é para você. Segundo requisito, reconhecer que Jesus é o Salvador. Veja você, tudo na Santa Ceia aponta para Jesus. O lava-pés é o exemplo de Jesus, o pão é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo, tudo na Santa Ceia aponta para Jesus. Então, o segundo requisito é reconhecer que Jesus é o Salvador. E o terceiro requisito é querer abandonar o pecado. Pronto. Se você passa nesses 3 requisitos, seja bem-vindo à ceia do Senhor. Muita gente pensa que a Santa Ceia na Igreja Adventista é uma cerimônia exclusiva para membros.
e acha que para participar da Santa Ceia precisa ser batizado. Queridos, isso não é bíblico. A Santa Ceia na Igreja Adventista é uma cerimônia aberta para todos, tá certo? A exceção é que a igreja recomenda que as crianças pequenas que não são batizadas, que não participem, por compreendemos que elas não entendem o pleno significado da Santa Ceia. No entanto, para os nossos amigos, aqueles que estão nos acompanhando, ou aqueles que estão convidados para vir conosco, são convidados a participar da Santa Ceia. Tá bom? A Bíblia diz, cada um avalie-se a si mesmo. Portanto, eu, nem você, nem a igreja pode ser juiz de ninguém. A Bíblia diz, cada um avalie-se a si mesmo. Estou falando isso para dizer que todos os nossos amigos são convidados a participarem, se assim o desejarem. Tá bom? Então, sexta-feira, a partir das 7 horas, amanhã eu faço uma reprise desse anúncio de maneira bem resumida, só para lembrar você desse detalhe. Tá bom? O tema de hoje é o milagre maior, e eu quero convidar você para fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, durante essa semana nós estamos estudando várias maneiras de enxergar o perdão, a salvação, o resgate, a liberdade que vem por uma vida perdoada. E nessa noite, Senhor Deus, quando nós vamos estudar sobre a maneira como o Senhor perdoa e transforma o nosso coração, a nossa vida, queremos a iluminação do Teu Espírito. Ao abrirmos a Tua palavra hoje, Senhor Deus, que o nosso coração também se abra e que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Em um jornal lá no Nordeste, foi publicada uma notícia que chamou muito a atenção, né? Essa notícia, essa reportagem foi publicada e o seu título chamou muita atenção. O título da notícia era o seguinte: suicida morre de confusão. Imagina você a situação, um suicida morreu de confusão. As pessoas não entenderam, então a notícia dizia o seguinte: foi encontrado um corpo, e em cima desse corpo uma carta onde a pessoa ela dizia que havia se suicidado e dava os motivos para o seu suicídio. E a carta então foi publicada. E a carta dizia mais ou menos o seguinte: ilustríssimo senhor delegado de polícia, não culpe ninguém pela minha morte. Deixei essa vida porque um dia mais que eu vivesse, acabaria morrendo louco. Explico-lhe, senhor delegado. Tive a desdita de casar com uma viúva, a qual tinha uma filha. Se eu soubesse disso, jamais teria me casado. O meu pai, para a maior desgraça, era viúvo, e quis a fatalidade que ele se namorasse e casasse com a filha da minha mulher. Ora, se por afinidade ele já tinha virado avô da minha enteada, acabou se casando com sua própria neta. Resultou daí que minha mulher tornou-se sogra do meu pai. Minha enteada ficou sendo minha mãe, e meu pai era ao mesmo tempo meu genro. Após algum tempo, minha filha trouxe ao mundo um menino, que veio a ser meu irmão da parte do meu pai, porém neto da minha mulher da parte da minha nora, de maneira que fiquei sendo avô do meu irmão, que ao mesmo tempo que era meu filho, era bisneto por afinidade do meu pai. Com o decorrer do tempo, minha mulher também deu à luz um menino, que como irmão de minha mãe, era cunhado do meu pai, tio do seu filho, passando a minha mulher a ser nora da sua própria filha. Eu, senhor delegado, fiquei sendo o pai da minha mãe, tornando-me irmão do meu pai e de meus filhos, e minha mulher ficou sendo minha avó, já que é mãe de minha mãe. Tomei a decisão de me matar, por ter um dia acordado com a convicção de ter acabado virando o avô de mim mesmo. Que situação! Uau! Olha, nós também
enfrentamos algumas situações, é claro que isso é apenas uma anedota, mas que ilustra a maneira como difícil com que algumas pessoas lidam com certas situações adversas. E eu vou dizer uma coisa para você, nós temos extrema dificuldade de lidar também com uma situação adversa chamada culpa. A culpa é uma desgraça. A culpa é um peso desnecessário que a gente carrega. Nós temos dificuldade de aceitar a maneira como Deus perdoa os nossos pecados. E nessa noite, eu quero tentar mostrar para você como é que Deus lida, que Deus trabalha e que Deus perdoa quando Ele enxerga e vê os nossos pecados. E para isso, eu quero mostrar para você uma história que está presente nos Evangelhos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Livro de Mateus, no capítulo 9, nós vamos encontrar aqui uma história extraordinária que fala de um homem que se sentia carregado, aprisionado pela culpa. E nós vamos contar um pouquinho sobre o encontro que ele teve com Jesus. A Bíblia não diz o nome dele, mas a Bíblia diz que um dia Jesus estava pregando em Cafarnaum. E então ele teve a brilhante ideia de ir até onde Jesus estava. Mas ele tinha um problema. Ele era um paralítico. E eu quero ler com você essa história em Mateus capítulo 9, verso 1 até o verso 8. Mateus capítulo 9, verso 1 até o verso 8 diz assim: entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. Muita gente não se recorda, muitas vezes, que Jesus tinha um local onde ele morava. E a cidade onde ele morava era a cidade de Cafarnaum. Ok? A cidade de Cafarnaum é uma cidade que fica na beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, ele é chamado de mar, mas ele não é um mar, é no máximo uma lagoa. O Mar da Galileia, ele tem aproximadamente de 8 a 10 quilômetros de uma margem até a outra. Nos dias de hoje, talvez essas várias cidadezinhas que brotaram ao redor do Mar da Galileia pudessem ser apenas bairros de uma cidade como Tatuí. No entanto, nos tempos bíblicos, as cidades elas tinham uma dimensão bem menor do que existe hoje. E a cidade de Cafarnaum ficava nessa beirada, bem pertinho ali de cidades como Tiberíades, de cidades como Magdala, de cidades como Corazim, como Betsaida, cidades que ficavam todas ali na região da Galileia, uma região muito frutífera, muito próspera, justamente devido ao Mar da Galileia estar ali. E a Bíblia diz então que Jesus foi para a sua própria casa. No relato bíblico, em outros textos dos evangelhos, outros evangelhos, fala que Jesus estava pregando dentro de uma casa. Possivelmente a casa de Pedro, possivelmente a sua própria casa, ou possivelmente uma outra qualquer casa. Jesus estava pregando e havia uma multidão de pessoas ao redor e dentro da casa. E pessoas que estavam ocupando todos os lugares possíveis. E a Bíblia diz no verso 2, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Trouxeram a ele, então, um paralítico deitado em um leito. Aqui eu faço um pequeno parênteses no tema principal do sermão para fazer uma aplicação. Estamos falando de um homem paralítico. Ele não podia andar. Ele não podia se levantar. A paralisia, a primeira coisa que ela faz é tirar a liberdade. Quando a gente vê na Bíblia um homem paralítico, a gente sabe o que é um homem que vive aprisionado. Porque um paralítico, ele depende de outra pessoa para fazer tudo, para fazer qualquer coisa. E a Bíblia diz que esse homem era um paralítico, e ele ouviu falar que Jesus estava pregando ali na sua região. Ele queria ir até lá, mas ele tinha um problema, ele não podia andar. Então a Bíblia diz que alguns amigos pegaram a sua maca e levaram até onde Jesus estava. Quando chegaram lá, encontraram uma casa que estava lotada de pessoas.
E eu imagino eles tentando pedir licença, mas ninguém dava atenção. Então, eles têm uma ideia. Olham para cima da casa e veem ali uma espécie de telhado, né? Naquela época, o eirado, na verdade, eram blocos de pedra que eram colocados por cima do teto para poder forrar a casa. Esses blocos de pedras eram curtos, porque a casa era feita na forma de vigas assim, que iam de um lado ao outro. Então era fácil que esses blocos de pedra fossem removidos. Agora veja você, que coisa extraordinária. 2 tipos de pessoas presentes naquele local, naquele dia. Estava ali as pessoas multidão e as pessoas muleta. Pessoas multidão eram as pessoas que estavam ali para ver Jesus passar. Estavam ali para ouvir Jesus. E não estavam preocupados com quem vinha atrás. Elas estavam lá como uma barreira entre aqueles que precisavam ter um encontro com Jesus e o próprio Jesus. Mas havia ali também os amigos muleta. Aqueles que eram mãos e pés, e pernas, e cabeça daquele que não poderia andar. E esses não desistiram quando viram a multidão. Pelo contrário, eles mesmos, partiu deles a ideia de levá-los por cima, levar o paralítico por cima e descer até onde Jesus estava. Coisa extraordinária. Que tipo de pessoa é você? Aqui na igreja, que tipo de pessoa é você? Ou você é multidão, aquele que faz volume, mas que no final das contas apenas atrapalha e emperra aqueles que lá fora precisam ter um encontro com Jesus. Ou você é muleta, aquele que é a perna, a mão, a cabeça, as ideias daquele que precisa chegar até Jesus. Que tipo de pessoa é você? Você é o amigo multidão ou você é o amigo muleta? Graças a Deus, naquele dia, aquele homem tinha 4 amigos muleta. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eles levam aquele paralítico até lá, aqueles 4 amigos, eles, ao levarem, incentivarem aquele homem para estar lá, é necessário que eles tenham no coração a mesma fé que aquele paralítico tinha, diante da necessidade que imperava no seu coração de ter um encontro com Jesus. Você precisa contextualizar um pouquinho para você entender que tipo de sentimento que tinha no coração daquele paralítico. O paralítico, ele vivia carregado não somente pela sua deficiência, mas ele vivia carregado por um peso de culpa tremendo. Era comum nos tempos bíblicos, e a Bíblia dá a entender isso e mostra isso, que uma pessoa que tinha uma doença incurável, um problema de saúde terrível, essa pessoa era considerada socialmente como um pecador. Todas as pessoas olhavam para essa pessoa como um pecador. Ou seja, eles olhavam os problemas de saúde como uma consequência do pecado. E a gente vê isso em algumas histórias bíblicas, onde os próprios fariseus chegam para Jesus e dizem: Senhor, esse cego aqui que você está vendo aí, quem que pecou? Ele ou seus pais? No contexto sociocultural daquela época, um paralítico vivia carregado por um peso de culpa tremendo. Ele era um pecador e ele devia passar o dia inteiro se questionando e dizendo: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? O que está acontecendo comigo, Senhor? Olha só, eu sou um paralítico, Senhor, eu sou amaldiçoado. Ardia no coração dele uma necessidade imperante. E foi essa necessidade que levou seus amigos e ele até a presença de Jesus. Eles sobem no eirado, tiram uma parte do telhado e descem com cordas o leito até onde Jesus estava. E aí eu continuo no verso 2: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus
pecados. Você percebeu aqui, não? Imagina a cena. Jesus está lá pregando. Começa a abrir o telhado. Talvez um pouquinho de pó de construção caindo na cabeça de Jesus. Todo mundo para e olha para cima. Eu imagino, não sei se era Jesus, ou quem sabe era a casa de Pedro, outra casa. Eu imagino se fosse a casa de Pedro, Pedro com aquele espírito dele, olha para cima, quem é que está derrubando minha casa? Quem é que está detonando com tudo aqui? E de repente, começa a baixar numa corda o leito. E aí tem uma parte da história, uma frase extraordinária, que diz assim, Jesus, ele viu, o que ele viu? O que Jesus viu? Viu a fé de quem? A gente sempre pensa que Jesus viu a fé do paralítico. Mas olha o detalhezinho que está na história. Jesus vendo-lhes a fé. Queridos, isso aqui é extraordinário. Porque diante do milagre que estava para acontecer, Jesus não leva em consideração apenas a fé daquele que precisa do milagre, Jesus leva em consideração a fé daquele que leva a pessoa até Jesus. Consegue vislumbrar isso? Às vezes, existe um milagre para acontecer na vida do teu irmão, da tua irmã, do teu amigo, da tua amiga. E para fazer esse milagre, Jesus não vai simplesmente levar em consideração a fé que ele tem, mas de repente você, como instrumento para levar essa pessoa aos pés de Jesus, Jesus olha também para a tua fé, porque a fé é contagiante. Que a Bíblia diz então que Jesus olha para os homens, olha para o paralítico, e vendo a fé de todo aquele grupo especial, Jesus diz o que para o paralítico? Estão perdoados os teus? Por que Jesus falou isso? Sabe por que Jesus falou isso? E aqui vem a grande revelação. O paralítico não vai até Jesus para ser curado. O paralítico vai até Jesus para ser perdoado. O paralítico entendeu que a maior necessidade que ele tinha na vida não era de andar, não era de ter os movimentos do seu corpo restaurado. A maior necessidade que o paralítico tinha na sua vida era de ser perdoado. Quando Jesus lê o seu coração, Jesus dá a ele aquilo que o seu coração mais almeja. Sabe, gente, essa é a nossa história. Nossa maior necessidade não é de um carro novo, de uma casa nova. Nossa maior necessidade não é de um namorado novo, uma namorada. Nossa maior necessidade não é de uma promoção no trabalho. Nossa maior necessidade é do perdão. Nossa maior necessidade é entregar a nossa culpa nas mãos de Deus. E entender que quando a gente está na presença dEle, Ele satisfaz a nossa maior necessidade. Que coisa extraordinária. Ele estava pronto para voltar. Mas quando Jesus diz, estão perdoados os teus pecados, olha a reação, verso 3, alguns escribas diziam consigo, este homem blasfema. Por quê? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus, conhecendo os pensamentos, verso 4, diz, por que vocês cogitam o mal no coração de vocês? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Vamos pensar um pouquinho aqui? Parece uma pergunta meio enigmática que Jesus faz. O que é mais fácil dizer? Está perdoado os teus pecados, ou levanta e anda? Vamos analisar? Bom, vamos pensar primeiro sobre a ótica de um ser humano.
Sob a ótica de um ser humano, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levante-se e anda? Como é que a gente prova se um coração foi perdoado? Humanamente falando. Não prova. Mas como é que a gente prova se uma pessoa volta a andar? Sai andando. Agora eu volto a dizer, humanamente falando, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Você não está entendendo a minha pergunta? Vou explicar. Se um homem chega para o paralítico e diz, perdoados estão os teus pecados, ele não tem autoridade para perdoar. Mas alguém pode confirmar que o coração dele foi perdoado? Não. Mas se o homem chegar e disser, levanta-te e anda, e ele não levantar e andar, alguém pode confirmar que ele não tem poder? Sim. Então eu pergunto, o que é mais fácil para o homem? O que é mais fácil para um ser humano, mesmo sem autoridade e sem poder para perdoar pecado? É mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Não é isso o que tinha no coração dos fariseus? Que blasfêmia, porque ele não pode perdoar pecados. Aí Jesus vira e fala, por que vocês estão cogitando mal? Para o homem, é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. E para Deus? E para Deus, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Por que tanto faz? Não é tanto faz. Tem um que dá mais trabalho para Deus. Para Deus curar aquele paralítico, ele precisava de alguma coisa que o paralítico fizesse? Sim ou não? Não. Não. Então bastava Jesus falar o quê? Levanta-te e anda. Mas para Deus perdoar aquele paralítico, precisava que o paralítico fizesse alguma coisa? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. É mais fácil para Deus curar um paralítico do que perdoar só por um motivo. Porque para Deus perdoar, é preciso que eu me arrependa. Para Deus perdoar, é necessário que eu reconheça. Deus não pode sair perdoando pecados à torta e à direita. Ele pode sair curando à torta e à direita, até contra a tua vontade. Eu acho que Deus faz milagres que a gente nem percebe que são milagres. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus faz milagres antes mesmo da gente descobrir o diagnóstico médico. Eu acredito. Porque para Deus curar, Ele não precisa da nossa contrapartida. Para Deus curar, basta Ele querer. Mas para Deus perdoar, Ele não pode fazer isso sem a minha autorização. Eu preciso reconhecer que eu preciso do perdão. Agora eu volto a dizer, o que é mais fácil para o homem? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Perdoados estão os seus pecados. O que é mais fácil? Não estou dizendo que o homem tem poder para perdoar pecados. Estou falando que quando o homem diz, perdoados estão os teus pecados, ninguém pode o quê? Conferir. Mas para Deus, o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda. Ou seja, quando o paralítico aparece na sua frente, Jesus vai aonde para Deus é mais o quê? Difícil. Porque o coração do homem está escancarado. E quando o coração do homem está escancarado, Jesus vai logo aonde o homem mais precisa. Jesus atende a sua maior necessidade. Jesus lhe dá o maior milagre que ele poderia receber, que era o perdão dos pecados. E quando os homens passam a questionar a ação de Jesus, Jesus diz, então vocês acham que eu não posso? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar para você que eu também posso fazer o que para o homem é o mais difícil. E aí ele vira-se para o paralítico e fala o que está no verso 5, verso 6, ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Então eu digo, e disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua
casa. E vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Deus vai além das nossas expectativas. Eu não sei por que a gente encontra tanta barreira para aceitar o perdão de Deus. Porque Deus atende às nossas necessidades e Ele vai além. O único empecilho para Deus perdoar é a minha própria vontade. Quando eu estou de coração aberto e quando eu venho e me entrego nas mãos de Deus, Ele me perdoa, Ele me cura, Ele me restaura, Ele me oferece aquilo que está além do que qualquer homem pode me dar. Oh, meu querido irmão, por que é tão difícil você entender que para receber o perdão de Deus, para descarregar a culpa que a gente carrega por tanto tempo, basta aceitar, basta receber, basta entregar, basta querer. Mas ainda assim, a gente se autopenitencia, porque a gente olha para Deus e acha que a gente tem que oferecer alguma coisa para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: nada que você ofereça para Deus vai compensar o que Deus oferece para você. Nada. Mas, pastor, eu tenho tão pouco a oferecer, se Deus vai me perdoar, eu tenho tão pouco a oferecer, o meu coração cheio de pecados. E eu vou dizer uma coisa para você: não importa como está o seu coração, não importa o tamanho dos teus pecados, a única coisa que importa é a sua disposição de entregar nas mãos dele o pouco que você tem. Deus não quer muito, Deus quer pouco, Deus quer tudo. Não importa se o seu muito é pouco, Deus quer tudo. O seu pouco nas mãos de Deus é mais do que suficiente para Ele fazer muito. O que o paralítico tinha para oferecer para Deus? Nada. 2 braços e 2 pernas que não funcionavam. 4 amigos que acreditavam num sonho quase que impossível. Um coração carregado de culpa. E quando Cristo viu tudo isso, sabe o que Cristo falou? Que coisa maravilhosa, filho, perdoados estão os seus pecados. O paralítico não tinha nada para oferecer. E Cristo foi além. Porque tudo que ele precisa para ir além é que o pouco que está nas nossas mãos seja colocado nas mãos dele. Quando eu fui capelão da escola lá de Itapecerica, contando várias histórias essa semana, né? Porque realmente foram experiências extraordinárias que eu aprendi lidando com crianças. As maiores lições espirituais da minha vida aprendi lidando com crianças. Uma das minhas responsabilidades era também cuidar da recolta. Vocês conhecem a recolta? A recolta na igreja, ela é automotivável, mas na escola, onde existe uma grande maioria de alunos que não fazem parte da igreja, é algo que a gente precisa de algumas ferramentas para motivar as crianças a participarem. E o que a gente fazia? Então, quando chegava na época da recolta, eu ia lá em São Paulo, naquela rua de produtos importados chiquérrimos, chamada 25 de Março. E aí, quando eu chegava lá, eu comprava naquelas lojas francesas. Sabe, lojas francesas, já viu as lojas francesas da 25 de Março? Não? Camelot? Nunca viu? Camelot. Olha o sotaque, Camelot. E aí comprava, sabe aquelas besteirinhas assim, era uma caneta, um lapisinho, um brinquedinho, uma coisa, tudo coisa bem assim, simplesinha, para que dessa maneira a gente pudesse pegar esses produtos. A gente então, o aluno recoltava, por exemplo, R$1, ele trocava por 1 ponto, e com os pontos, ajuntando os pontos, ele poderia trocar por uns brindezinhos que serviam de incentivo. É claro que os valores não estavam condizentes com o custo do produto, porque o objetivo dos brindezinhos era servir apenas de quê? De incentivo. E um dos brindes mais baratinhos que tinha, o mais em conta que tinha, era um peãozinho, um peão de plástico,
que a gente repassava ao custo de 1 ponto. Então o aluno precisava recoltar R$1, com esse R$1 ele trocava por 1 ponto, e com esse ponto ele podia trocar por um peão. Um dia eu estava na minha sala, trocando os brindes, quando de repente bate na minha porta, eu abro a porta, está ali um garoto, seus 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade, de mão dadas com o seu coleguinha, ele olha para mim e fala: tio pastor. Para aqueles que não vieram durante a semana, eles me chamavam de tio pastor porque eles achavam que meu nome era pastor, isso é sério. E aí, até os funcionários, alguns funcionários, por causa das crianças, me chamavam de tio pastor. Tio pastor! Eu tinha 23 anos na época, que raio de tio que eu... Mas tudo bem. Tio pastor! Eu falei: o que foi? Ele olhou para mim e falou: eu vim aqui porque eu quero um peão. Eu falei: você quer um peão? Quero. Trouxe a recolta, trouxe o dinheirinho da recolta, e ele falou para mim: aham. Eu falei: então daqui para o tio. Ele abriu o bolso da calça, enfiou a mão lá no fundo, pegou 2 moedinhas, parecia viúva pobre, colocou as 2 moedinhas em cima da mesa, eu peguei as 2 moedinhas, e ali estava uma moeda de 50 centavos e uma moeda de 10 centavos. O valor do peão era R$1. Eu cheguei para ele, mostrei as moedinhas e falei: olha, isso que você está dando aqui não é suficiente para você trocar por um peão. Você está vendo essa moeda aqui? Mostrei a moeda de 50 centavos. Para você trocar por um peão, você precisa de 2 moedas iguais a essa. Só que crianças naquela idade, 5, 6 anos, não têm noção de valor monetário. Pelo menos ele não sabia números, valores, nada disso. Então, o que acontece? Para ele, não fazia sentido. Se eram 2 moedas, estava ali 2 moedas. Aí eu falei: não é suficiente. Aí ele falou: mas tio pastor, eu quero um peão. Eu falei para ele: leva as moedinhas, guarda, e amanhã traz mais que eu troco para você. Ele guardou as suas moedinhas, pegou na mão do seu coleguinha e saiu da sala. Não deu 10 minutos. Ele bateu na porta de novo. Eu abri a porta, e lá estava ele, de mão dadas com seu coleguinha. Ele olhou para mim e falou: tio pastor. Eu falei: o que foi agora? Ele virou e falou: eu quero um peão. Eu falei: trouxe mais dinheiro dessa vez? Ele olhou para mim e falou: aham. Eu falei: então daqui para o tio ver. Mesmo processo, enfia a mão lá no bolso, pega 2 moedinhas, coloca em cima da mesa, eu pego. Dessa vez eram 2 moedinhas de 10 centavos. Eu olhei para ele e falei: mas não é suficiente. Isso que você trouxe é muito pouco. Aquela outra moeda que você trouxe é maior do que essas 2 juntas, aquela outra moeda vale por 5 moedas dessas. Aí eu confundi tudo, né? Ele coçou a cabeça, meio decepcionado, olhou para mim e falou: mas tio pastor, eu quero um peão. E eu falei para ele: guarda esse dinheiro, traga mais amanhã que eu troco por um peão para você. Ele pegou as 2 moedinhas, colocou de volta no bolso, pegou na mão do seu coleguinha, saiu, não deu 2 minutos. Eu abri a porta. Tio pastor, eu falei: você quer um peão? Ele falou: aham. Eu falei: trouxe mais dinheiro dessa vez? Ele olhou para mim e falou: aham. Eu falei: então daqui. E aí ele enfiou a mão no bolso, e dessa vez ele tirou uma única moeda, e ali estava a moeda de 50 centavos. Ora, eu falei para ele, né, a moeda de 50 centavos vale mais do que essas 2 juntas. Olha, eu não sei se o que eu fiz foi certo. Olhei pela janela para ver se não tinha ninguém passando. O meu coração se compadeceu dele. Eu olhei para ele e falei assim: nossa, esta moeda que você trouxe é exatamente o que você precisa para trocar por um peão. Vou dizer uma coisa para você: 50 centavos não era suficiente. Mas quando ele pegou o que tinha nas mãos dele e colocou nas minhas mãos, foi mais do que suficiente. Tem gente que carrega, e amanhã nós vamos falar sobre isso, amanhã nós vamos falar sobre o perdão, o que é o perdão de uns para os outros, o perdão de Deus e como funciona. Amanhã é o dia de você perdoar aquele que você tem dificuldade de perdoar, porque amanhã você vai entender como é que funciona o perdão de Deus.
E eu quero dizer uma coisa para você, e o perdão de Deus que exala uns para os outros, porque a gente precisa perdoar uns aos outros também, senão a gente vai ser um prisioneiro do pecado do mesmo jeito. Não basta ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar o meu próximo também. E amanhã esse é o tema que nós vamos tratar aqui, o perdão no sentido prático. Mas o que eu quero dizer para você hoje é, por que você está carregando um peso desnecessário? Por que você acha que o seu pecado é grande demais para que Deus não perdoe? Quando você diz que o teu pecado é grande demais para Deus não perdoar, você não está chamando o teu pecado de grande, você está chamando o poder de Deus de pequeno. Porque Deus pode perdoar qualquer pecado. O único pecado que a Bíblia diz que Ele não pode perdoar é o pecado contra o Espírito Santo. E como tem cristão que ainda tem medo do pecado contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, ele não pode ser perdoado porque o pecador não quer ser perdoado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. O único empecilho para o perdão é o seu querer. Mas se você está disposto a ser perdoado, o pouco que você tem nas mãos de Deus é mais do que suficiente. O seu coração, do jeito que ele está nas mãos de Deus, é mais do que suficiente. Tudo que você tem no coração, nas mãos, na vida, nas mãos de Deus, é mais do que suficiente. O paralítico chegou na presença de Jesus de coração aberto e falou: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas eu estou aqui na tua presença porque eu quero ser perdoado. E Jesus olhou para ele e falou: filho, então tenha fé, porque o seu pecado está perdoado. Teu pecado está perdoado. Tenha fé. E Jesus vai além. E para completar, levante-se e ande. Entenda, quando Jesus perdoa, Jesus está trabalhando a eternidade. Quando Jesus cura, Jesus está trabalhando apenas essa vida. Porque o paralítico foi curado, mas o que aconteceu com o paralítico depois de alguns anos? Envelheceu e morreu. Mas o perdão que ele recebeu naquele dia ecoará na eternidade. Queridos, o pouco que você tem nas mãos de Deus é mais do que suficiente para que Ele possa fazer muito, inclusive perdoar você. Não deu 5 minutos, o garoto bateu de novo na minha porta na sala. Eu abri a porta, lá estava ele de mão dadas com seu coleguinha. Ele entrou, enfiou a mão no bolso, pegou a moedinha de 10 centavos, colocou em cima da mesa, olhou para mim e falou: agora eu quero um peão para ele. E ainda me ensinou sobre discipulado. Meu querido irmão, não importa qual é o tamanho do seu pecado, não importa qual é o tamanho da desgraça que abateu a sua vida, tudo o que você precisa para ser livre, para receber o perdão de Deus pleno, magnífico, grandioso, é aceitar o seu perdão. Tudo o que você precisa é aceitar o seu perdão. Conta-se a história de que um homem, numa briga, acabou levando a outra pessoa à morte. Uma briga num bar, acabou brigando com a pessoa e levando a pessoa à morte. Foi julgado e foi condenado. Levado à prisão, estava aguardando a sua sentença de morte. Mas as pessoas que conheciam aquele homem sabiam que aquela morte tinha sido praticamente acidental, que não fazia parte do perfil daquele homem. Ele não era um homem violento, era um homem pacato, era um homem tranquilo. Então começou a se fazer uma campanha para que o governador perdoasse a dívida daquele homem. As pessoas então clamaram e pediram clemência, dizendo para o governador, por favor, faça uma carta de perdão, esse é um homem bom, ele não merece morrer, faça uma carta de perdão para ele. O governador, então, tocado e sensibilizado pela atitude das pessoas, ele decide, então, escrever uma carta de alforria, uma carta de perdão, de liberdade, para aquele homem prisioneiro que estava aguardando a sua sentença de morte. Só que o governador teve uma ideia, ele falou, eu vou levar a carta pessoalmente para ele. E para levar a carta pessoalmente para ele, o governador tirou as suas vestes de governador e se vestiu como um prisioneiro. E então ele entrou na prisão e foi em direção à cela onde estava aquele homem que estava condenado à morte.
O governador se aproximou da cela e disse para o homem: olha, eu vim aqui porque eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Mas a atitude do homem chocou o governador. O homem cabisbaixo nem levantou os olhos para ver quem era, apenas disse: vá embora daqui, eu não quero ouvir. O governador, assustado com aquela reação, disse: mas apenas me escute, apenas me dê uma chance. E o homem olha para o governador e diz: eu não quero saber, não tem nada que você possa trazer aqui que possa me animar. Eu apenas aguardo a morte. Não tem esperança para mim, não tem salvação. E o governador insiste: mas apenas me receba, apenas me dê oportunidade de dizer para você o que eu vim aqui para lhe dizer. Mas o homem, a despeito de todos os apelos, ele rejeitou a presença do governador, sem perceber que aquele que estava ali era aquele que poderia lhe dar liberdade. O governador, então, sem opção, vira as costas e sai da prisão. Então, um dos guardas se aproxima do condenado e diz: e aí, como é que foi a entrevista com o governador? E o homem diz: entrevista com o governador? Não tinha nenhum governador aqui. Claro que era o governador que estava aqui. E ele veio aqui para lhe trazer a carta de perdão, ele veio aqui para lhe dar liberdade. E o homem desesperado caiu em si e disse: por favor, mande chamar o governador, diga para ele que eu não o reconheci, que eu não sabia que ele vinha por esse motivo. E os guardas foram atrás, mas dessa vez o governador não quis voltar. O governador não aceitou voltar, rasgou a carta de perdão e manteve a pena para aquele homem. No dia da sua execução, aquele homem, cabisbaixo, triste, foi levado para o local onde seria executado. E antes de ser executado, as pessoas lhe perguntam: você tem alguma coisa para dizer, como suas últimas palavras? E o homem então diz para os guardas e as testemunhas ali presentes, ele diz: olha, eu tenho sim. Digam para as pessoas que eu estou morrendo, não por causa das coisas que eu fiz, porque quanto a isso, o governador já me perdoou. Diga para as pessoas que eu estou morrendo, porque eu rejeitei aceitar o perdão do governador. Eu vou dizer uma coisa para você: ninguém vai perder o céu por causa dos pecados, mas muitos perderão o céu por rejeitar o perdão. Para os pecados, Jesus já providenciou solução. Mas se você não aceitar o perdão, se você não aceitar a solução, então aquilo que Jesus fez para mim, para você, não é nada. Nessa noite eu vim aqui para dizer que você não precisa ser um paralítico espiritual. Você não precisa carregar a culpa, ficar aprisionado nela, porque Jesus já te perdoou. Ele vai além das suas expectativas. E não importa o tamanho do teu pecado, a sua provisão de perdão é suficiente para pagar qualquer pecado. Se o seu coração é pouco, o pecado é muito, o coração é pouco. Se a oferta que você tem para dar para Deus é pequena, Deus não precisa de muito. Deus precisa que o que está nas tuas mãos seja colocado nas mãos dele. Você não gostaria nessa noite de dizer: Senhor, eu não quero mais carregar esse peso nos meus ombros. Eu não quero mais carregar esse peso no meu coração, Senhor Deus. Tira a culpa. Tira, Senhor Deus, esse senso de indignação. Tira, Senhor Deus, esse coração cheio de pecado e transforma a minha vida. Esteja pronto para receber o maior milagre. Porque o maior milagre não é a cura. O maior milagre não é Deus livrar você da morte. O maior milagre não é nem sequer a vida que Ele te deu quando você nasceu. O maior milagre que existe, o milagre dos milagres, sabe qual que é? É o milagre do perdão. E esse milagre é seu se você nessa noite disser: Senhor, eu aceito, eu quero. Você vai ouvir uma música agora. Essa música fala justamente sobre essa história que nós estudamos hoje. Essa música fala do milagre dos milagres que Deus quer fazer hoje na sua vida, porque o maior milagre que existe
é o milagre do perdão. E o meu desejo é que nessa noite você aceite esse milagre na sua vida. Amém.